porque se a gente não tem um planejamento, a gente vai postar sem intenção. E se a Uhum, gente posta sem intenção, a gente está só dizendo, ah, postei hoje. E aí a uhum. gente não chega no objetivo que a gente gostaria. Então, assim, quando a gente consegue fazer um planejamento, a gente consegue enxergar se o nosso conteúdo está sendo só muito informativo, então eu estou só informando, 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 mas eu não estou trazendo uma humanização para o meu perfil, que Sim. poderia vir numa foto tua, ou que poderia vir num antes e depois. Uhum, Ou então, não, eu estou postando muita frase motivacional e não estou ensinando nada, não uhum. estou informando nada. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente divide os tipos de conteúdo. Gente, sejam bem-vindos a mais um Pod da B. Quem vai estar comigo hoje é uma convidada muito especial. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando o que que vocês achavam da gente fazer alguns pods por chamada de vídeo. E a maioria das pessoas votou que tudo bem, que ok, porque existem algumas pessoas que eu queria trazer aqui pro pod, mas fica um pouco inviável por conta da distância, tudo, porque não somos da mesma cidade, do mesmo estado ou até mesmo do mesmo país. Então, a minha convidada de hoje é a Maria. A Maria é do Sul, a Maria é referência em marketing. Fiz mentoria com ela e eu estava muito ansiosa para trazer ela para o pod, para a gente bater um papo aí sobre marketing, Instagram, que é uma coisa que vocês têm muita dúvida e que eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedora aí para vocês e para mim também. Então, fiquem aqui até o final. Um prazer enorme trazer esse novo formato aqui para vocês e eu espero que vocês gostem. Mas seja bem-vinda! Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje. Queria muito que você estivesse aqui presencial, né? Mas a distância impede a gente. Então, arrumei um jeito de trazer você de qualquer jeito. Se não fosse em live, seria no pod. Então, estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada, viu? E eu estou muito honrada em ser a primeira convidada à distância, né? Gostaria também de estar aí, de conhecer teu espaço, de fazer um procedimento contigo, mas esse momento vai chegar. Enquanto Vai. não chega, a gente vai agindo à distância mesmo. É Obrigada engraçado. pelo convite. É engraçado, né, como a internet aproxima a gente, né? A gente acaba criando afinidade com pessoas que a gente nunca nem viu pessoalmente, mas a gente já pega afeição, começa a acompanhar e quer ter perto essa pessoa, né? E vira amizade para a vida, né? É Sim, um bora vencer junto com um bora agir. exato, exato. Eu preciso fazer uma careca do Bora Vencer também, né? Exato. E eu É, quero a camiseta, hein? sim, eu vou te mandar. Ô, Má, conta pra mim, como foi que você entrou nesse universo do marketing? Você estudou marketing? Como que você caiu nessa área? Faz tempo. Eu me formei em publicidade e propaganda lá em 2016. Quando eu saí do colégio, né, estava naquela fase de escolher, enquanto estava no colégio ainda, de escolher o que que eu ia fazer da vida, não sabia Uhum. exatamente que caminho eu queria seguir, eu só sabia que eu não queria ser médica, não queria ser veterinária, não queria ser advogada, nem nada disso que todo mundo falava em ser, Pode eu não ser. conseguia me enxergar. E aí, naquelas reuniões lá que o colégio fazia de vocacional, né? Eu sempre acabava caindo na comunicação, mas não sabia exatamente o que é comunicação, porque eu não queria ser jornalista, e era o que era mais comum na época, né? Sim, é o Não mais tinha, falado, né? não tinha mídia social direito ainda. E aí eu encontrei na universidade, fui numa palestra de publicidade. Eu tinha me inscrito também em psicologia, porque eu gosto muito desse lado de entender as pessoas e tudo mais. E aí fui nessa palestra, os publicitários me convenceram no primeiro minuto da palestra, e aí eu resolvi fazer. Mas sem saber bem direito ainda o que eu ia fazer da vida, onde que eu ia trabalhar, Aham. qual ia ser meu emprego de fato. E aí, logo no primeiro estágio que eu fiz, acho que eu estava no terceiro semestre da faculdade, eu entrei numa empresa de revista de decoração de festas, e a minha função, além de todas, né, que o estagiário acaba fazendo tudo, mas Deveria. a função oficial era escrever matéria para blog e jogar no Instagram para chamar as pessoas para o blog. E Tá. aí, isso, naquela época que o Instagram só tinha fotinho quadrado, as pessoas não usavam ainda profissionalmente. Então, desde esse começo, eu fui entendendo a plataforma do zero, né? Lançava, sei lá, lançava poder postar vídeo. Eu estava lá já, podia lançava stories, eu estava lá.
lançava a hashtag, eu estava lá. Então, desde o meu primeiro emprego, eu fui acompanhando a evolução do Instagram. E hoje Uhum. as pessoas me falam assim, ah, como é que tu sabe o caminho de tudo dentro do Instagram? Porque se tu me perguntar, como é que eu faço, sei lá, vejo o status da conta, eu sei de cabeça todos os passos, mas é Aham. porque realmente desde o meu primeiro emprego eu já fazia isso. Depois eu saí lá da revista, fui para uma agência de publicidade, só que era super tradicional, não tinha nem setor de mídia ainda, de mídia digital. Uhum. Então, eu não me identifiquei, daí comecei a fazer freela de social media. Depois, eu me encontrei no marketing de moda, fui trabalhar na indústria que fabrica coach. Eu trabalhava com Coca-Cola Jeans, Triton, Chili Uhum. Beans, a marca de roupa da Mormai, tudo aí já voltado para mídia social. Aham. Depois eu fui para a Jimmy, que foi o lugar onde eu cresci muito, que eu fui como analista mesmo de mídia já, e aí eu fiquei lá por 3 anos. E aí, por motivos pessoais, psicológicos, assim, de... A cidade é aqui perto de onde eu moro hoje, em Santa Catarina, né? Uhum. Era 1 horinha, mas era uma cidade de interior, então eu ficava só, de fato, 100% mergulhada no trabalho. Eu não tinha Uhum. carro para poder vir, então eu ficava Você foi longe. morar nessa cidade? Fui morar, porque daí a Ah. empresa, a Jimmy, é uma empresa familiar de Uhum. moda também, né? Para quem não conhece, e é em Nova Trento, que é uma cidade, a cidade da Santa Paulina, talvez as pessoas identifiquem. Santa É, Catarina. Ah, tá. tem 14 mil habitantes na cidade. Aham. E não tem iFood, não tem Uber, não tem nada assim. E eu não tinha carro. Então eu ia Aham. de carona na segunda de manhã e voltava na sexta, e o fim de semana aqui passava assim, né? Eu moro em Camboriú. Na época eu morava em Itajaí, na casa dos meus pais, que é também do lado. E depois, tá, enfim, já era difícil de eu passar a semana inteira longe da minha família, dos meus amigos, e aí eu comecei a namorar. Daí ficou mais difícil ainda, né? Porque Sim. daí eu ficava lá enfiada na cidade e não tinha vida social e todo o resto do mundo acontecendo aqui. E aí, por várias questões também de trabalho, enfim, eu cheguei no meu limite, eu sou uma pessoa extremamente, o meu bordão já diz, né? Bora agir. Então, eu sou Uhum. uma pessoa que eu não consigo ficar estagnada. E eu cheguei num ponto que era aquilo só, não saía mais daquilo ali. Pra onde crescer, né? E aí veio a pandemia, e com a pandemia eu fui obrigada a gravar um vídeo para os lojistas, ensinando algumas coisas de redes sociais para eles venderem online. E, Uhum. menina, eu fiquei 7 anos atrás das câmeras, eu nunca tinha aparecido. Eu chorava e falava, eu não vou gravar, eu não vou gravar, eu não vou gravar, eu Uhum. tremia. Mas eu era obrigada, eu era funcionária, daí eu tive que gravar. Sim. E aí, quando eu vi esse vídeo pronto, eu falei, meu Deus, tem um jeitinho para isso aí. Acho que eu realmente sou E outra comunicativa. coisa, né? Acho que eu realmente sou comunicativa, como as pessoas falam. E aí as pessoas da Jimmy também começaram a me falar, Maria, ficou muito bom o teu treinamento, ficou muito bom, porque tu não ensina as pessoas e tal. E aí nisso eu comecei a pensar em ter o meu perfil, morria de medo. E chegou num ponto que eu estava tendo muita crise de ansiedade, eu não tinha mais como me manter daquele jeito, eu não queria sair da empresa sem ter Uhum. uma segurança financeira, só que a minha saúde mental me obrigou a sair de lá Uhum. e largar tudo sem ter clientes ainda. Então, eu comecei meu perfil, fiquei ali uns 4 meses fazendo trabalho junto, né? Eu trabalhava o dia inteiro como CLT e de noite trabalhava no meu perfil, e aí isso também me deu burnout, me deu milhões de coisas. E aí eu decidi, não, realmente eu vou sair. E foi do dia para a noite, basicamente, o primeiro dia que eu realmente estava só empreendendo, todas as janelas e portas começaram a se abrir. Eu senti que, tá, eu fiz a escolha certa, né? Eu Sim. precisava eu estava procurando um sinal e ele não chegava, mas quando aconteceu, eu coloquei toda a minha essência naquilo que eu senti muito amor a fazer, né? Uhum. Que era ensinar. E aí as pessoas começaram a me procurar como social media, eu peguei alguns, né, para não ficar sem renda ali nos primeiros meses, mas eu não gostava disso. E as pessoas começaram a me procurar para consultoria. Daí eu comecei a vender consultoria, análise de perfil, e disso surgiu a mentoria, que daí eu fui criando os pilares das maiores dores que eu via nas consultorias Sim. e se transformou numa mentoria. E aí hoje eu vejo que realmente era o que eu sentia lá atrás, quando eu estava em dúvida entre psicologia e publicidade,
que hoje eu consigo trabalhar isso junto, porque querendo ou não, a Sim, mentoria, tu sabe, né, Bê, às vezes dá um pouquinho de psicologia também, sim, que a gente trabalha com o ser humano, né? sim, ali, né, Má? Sim, e o meu foco, né? Hoje meu nicho é mulheres empreendedoras. Uhum, Então, eu sei, por eu ter passado por isso tudo, eu sei das dificuldades do empreender também. Então, muitas vezes a mentoria ela vai muito além do, faz um post assim no dia tal. Ela tem toda uma bagagem que a mulher carrega junto com ela. uhum, E o meu maior foco é trabalhar na essência da minha aluna, né? Então, na essência dela, nas dores que ela tem, não como um padrão sim, generalizado de marketing digital, que é isso aqui, é só isso aqui. Não, vai sim. muito além. E aí, quando a gente trabalha em cima da essência, é onde a gente se destaca nas redes sociais, né? Sim. Ô, Má, é engraçado, né? Porque eu recebo muita mensagem no meu Instagram perguntando sobre se eu que cuido das minhas redes sociais, como que eu faço para ter ideia de conteúdo, como que eu crio os conteúdos, mas eu acho que e eu sempre fico me matutando assim para responder e eu penso, gente, mas eu só sou eu, tipo, nossa, eu só sou eu, não tem uma estratégia de marketing. Foi até uma coisa que eu levei para você na mentoria, né, Má? Que eu não tinha uma estratégia de marketing, né? Não era, tipo, nada intencional. Mas eu acho que isso é essencial, né? Tipo, você, principalmente ser você nas redes sociais, né? É lógico que a gente sabe que as redes sociais é um recorte da vida, né? Isso é até uma coisa que a gente tem que sempre ter Tomar na cuidado. cabeça, né? Pra gente não se comparar, enfim. Mas eu acho que é muito importante você ter um pouco de você, né? Só que para quem é muito tímido, Má, qual seria, tipo, um caminho para a pessoa começar a se mostrar mais? O que você acha que a pessoa pode fazer para ela começar a ter uma vida ali no Instagram? Vê, eu era essa pessoa. Eu fiquei 7 anos atrás das câmeras e eu não sabia como aparecer, como me portar, como tirar essa timidez. Eu era uma pessoa muito tímida. Hoje, eu acho até, inclusive, que meu namorado que desenvolveu essa desenvoltura em mim, que ele é extremamente desenvolto. E a gente chegava nos lugares, ele fazia Aham, amizade com todo mundo e eu ficava super séria, assim, com aham. medo de interagir, porque eu sempre fui tímida. E hoje você não consegue dizer isso. Não. Mas a gente só consegue essa evolução fazendo. Não tem Uhum. outra, não existe mágica. O meu primeiro stories foi horrível, horrível. Eu tenho vergonha de assistir ele. E eu gravei ele umas 20 vezes antes de postar. Uhum. Mas o processo é a gente ir testando e largar a mão do perfeccionismo, porque não vai estar sempre perfeito. Hoje não está perfeito ainda. Eu sei que daqui 2 anos eu vou estar melhor do que eu estou hoje. Sim. Então, a gente só consegue a qualidade, a excelência, através da quantidade, quando se trata de aparecer mais, de trazer um conteúdo com um pouquinho mais de qualidade. Se a gente não Uhum. começar com o mais ou menos, a gente nunca vai estar no que é muito bom, sabe? Então, Sim. eu sou muito tímida, eu tenho vergonha de gravar. Ok, começa a fazer uns testes sozinha. Vai para um quarto sem ninguém em casa e começa a gravar sozinha. Manda para uma pessoa que você confia que não vai te julgar, né? Uhum. Faz os testes. Às vezes já gravou 20 vezes e não gostou ainda, posta e não olha mais. Ninguém vai te cobrar tanto quanto você se cobra, Mas né? isso, Então Má, você se posta e fica vendo depois? eu fazia muito, hoje em dia eu não faço mais. Só às vezes, vou confessar que às vezes, tipo, quando eu gosto muito de alguma coisa, eu fico vendo. Por exemplo, eu estava vendo as minhas métricas e daí eu vi os números do vlog que eu postei. Eu fiz um Reels de vlog, inclusive Uhum. inspirado em um teu. Ah, E eu gostei tanto foi daquele. demais, inclusive. As pessoas gostam muito, É, inclusive. Fica a dica aí para quem está nos assistindo. A gente gosta de acompanhar vlog, porque a gente vive baseado em histórias, né? Então, por isso que a gente sim. gosta muito de ver uma série, um filme. E o vlog é um recorte dos nossos dias, né? Então, funciona Uhum. muito, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Enfim, essa história do vlog, eu gostei tanto do resultado, ele me deu tanto trabalho aquele vídeo, mas eu gostei tanto do resultado que eu já vi ele milhões de vezes. Eu acho que se tem Uhum. lá, sei lá, 1.000 visualizações, talvez seja 1.000. Porque hoje mesmo eu fui olhar os números e eu fiquei assistindo ele de novo. Então, às vezes acontece. Mas nos stories, normalmente eu abro, gravo e solto, porque eu sou extremamente perfeccionista. E isso Uhum. é algo que já me travou bastante. Então, hoje em dia, tá mais ou menos, mas vai mais ou menos mesmo. E ninguém repara as coisas que a gente repara, isso é fato. Ah, com certeza. Às vezes você fala, nossa, eu fiquei aqui com, sei lá, um pouquinho de olheira. Ninguém tá olhando pra tua olheira, Uhum. sabe?
às vezes vão olhar, mas só se for recalcado. E se for comentar isso, é só porque é bem desagradável mesmo, né? É, exatamente, que também não falta no Instagram gente desagradável. É, Mas, é o ônus, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com isso também. E eu sempre brinco, eu falo assim, né? Quando você tem seu primeiro hate, é porque tá dando certo, né? Tipo assim, que tá incomodando alguém, né? você tá levando hate, tá dando certo. Tipo, sinal que seu perfil tá crescendo, que você tá tendo visibilidade, porque aí começa a vir até, tipo, pessoas ruins. E também, assim, ó, Bê, quando a gente coloca a nossa essência, a gente tá se posicionando. E Uhum, ninguém concorda 100% com o que a gente concorda. sim. Então, vai acontecer divergência de eu falar que, por exemplo, você falar que você não gosta do produto X e uma outra esteticista vir te falar que, nossa, que ridícula, porque esse produto é muito bom. Mas a Uhum, tua opinião é uma e a da outra pessoa é outra. Por isso que a gente não deve ter medo de se posicionar, porque a gente sim, vai se conectar com quem concorda com a gente. E sim. aí é onde a gente consegue se destacar no Instagram, né? O maior erro que eu vejo é das pessoas querendo ser igual quem já fez sucesso. Por Uhum, exemplo, você é uma referência na área da estética, e eu sei que muitos esteticistas olham para o teu perfil e tentam te imitar, mas nunca uhum, vai dar certo, porque essa é a tua essência, não é a dela. E aí é que tá o maior erro, onde a maior parte das pessoas se perdem no perfil profissional, de querer copiar alguém. Às vezes não é, né? Ah, eu não tô copiando, eu tô me inspirando. Tá, mas você tá colocando a sua essência, porque se inspirar é uma coisa, e fazer algo exatamente igual é outra, né? E esse é outro ônus que a gente tem no Instagram. Se você uhum. for copiada, é porque tá dando certo também. Você sabe que Meu Deus! antigamente eu ficava mais brava, né, quando alguém me copiava. Porque, nossa, tinha umas pessoas que eram muito assim, na cara de pau, né? Aí hoje ai, eu penso, ai, tá bom, né? Tá copiando, tá bom, é porque tá dando certo. Mas a gente fica bravo ainda porque dá um puta trabalho, né, Má? A gente sabe sentar, criar conteúdo, pensar, montar. Ainda mais quando você faz tudo sozinha, igual eu, que não tenho ninguém que me ajuda, tipo, pra fazer as artes, nem nada, dá muito trabalho. Mas, Omar, eu quero voltar um pouquinho no gancho que você falou sobre o seu vlog, que foi até inspirado no meu vlog. Você acha que a gente precisa dar esse toque, tipo, de vida pessoal? Qual o limite você acha que a gente tem que ir para, tipo, não se passar demais? Eu, na minha opinião, acho que é essencial a gente mostrar um pouco da vida pessoal, porque isso humaniza o perfil, né? Eu acho que quanto mais humanizado, melhor, ou você acha que a gente tem que dar uma segurada também? É que assim, depende. Se o perfil for um perfil de uma clínica estética, humanizar demais, por exemplo, o jeito que você compartilha o seu conteúdo num perfil de clínica, tipo, Uhum, ah, é a clínica X, não acho tão interessante, porque vai focar tá. muito na profissional. Agora, o teu perfil é da esteticista. Claro, tu tens o teu espaço e tal, Uhum, mas ninguém mais atende aí, é o teu perfil da Betina. Então, o sim. jeito que você mostra sua vida pessoal é legal por conta disso. E Uhum, aí, muitas vezes as pessoas, mesmo assim, né? Mesmo você tendo um perfil como a esteticista Betina, você tem um equilíbrio muito bom entre a vida pessoal e profissional. Por quê? O nosso conteúdo pessoal em um perfil profissional, ele deve ser condizente com o nosso profissional. uhum, Então, você é uma esteticista. Quando você traz uma dica de maquiagem, você está conversando com o seu público, porque a sim. maquiagem complementa uma pele boa, enfim, Uhum, complementa a vaidade da mulher, é algo que ela tem interesse, que ela vai gostar, que ela vai printar, ela vai ver a tua indicação e vai confiar, porque você só sim. indica coisas que você usa, que você gosta. Então, quando você posta que você está treinando, faz sentido, porque, querendo ou não, o exercício melhora a tua saúde e a saúde melhora a pele, né? Uhum. Então, tem tudo a ver. Agora, se você tá podre de bêbada numa balada, faz sentido postar? Não Gente, faz. não, sério. Acho que é dos piores erros é esse, né? A pessoa se passar um pouco, né? Exato. E assim, tem que ter sentido. Eu digo que nossos conteúdos da vida pessoal são complementares ao nosso conteúdo principal. Uhum, Então, se você fala de estética, 90% do teu perfil, se você vende isso, tem que ser com foco nisso. dez por uhum. cento, isso é uma conta mais ou menos, né? Pode ser um pouquinho mais, um Ah, pouquinho menos. uhum, Mas, tipo, 10% mostrar a tua vida pessoal, os teus gostos, o que você está fazendo
que tenha a ver com o que você fala no seu tema principal. Então, por Uhum. exemplo, meu tema principal é marketing digital com foco no Instagram. Mas eu tenho alguns temas complementares que fazem sentido, inclusive com a minha essência, para me conectar com quem está do outro lado. Então, um deles é a questão do cuidar de mim, cuidar do meu negócio. Eu Uhum. posto que eu estou treinando, eu posto hábitos saudáveis, porque eu acredito que se a gente não cuidar de nós, como que a gente vai cuidar de um negócio e como que a gente vai cuidar de outra pessoa? Então, Sim. esse é um tema que é minha vida pessoal, mas que complementa o meu negócio, porque outro tema complementar, para mim, é o empreendedorismo, o trabalhar em Uhum. casa. Então, às vezes, eu trago algumas coisas que rolam no meu dia a dia trabalhando em casa, dicas, né, também para quem está começando, coisas assim que não tem total ligação, tem ligação, mas não estou falando exatamente de como fazer um post. Mas os Então, assuntos se conversam, né? Estão conversam, conectados. é Aham. isso. E aí é ter esse entendimento. O que que da sua vida pessoal faz sentido e conversa com o seu conteúdo profissional? Uhum. Se não conversa de jeito nenhum, se não fala com o teu público, se não tem a ver com o teu tema, não faz sentido postar, sabe? Tipo assim, deixa eu ver algum outro exemplo. Sei lá, você postar que tá na fila de um banco e postar reclamando que você tá na fila de um banco. Uhum. Vai agregar alguma coisa na vida de quem te segue porque você é uma esteticista? Sabe? Sim. Tipo, pode ser que sim, mas o fato de estar reclamando é que pode ser que sim se você fala com empreendedoras, né? Tipo, no teu caso, se quiser postar que tá numa fila de banco, você fala com outras esteticistas que Ou se quiser são meter o pau na espaço empreendedoras. laser. Hã? E Ou dá se espaço laser. é. Mas entende que ainda faz sentido porque é um assunto que tem relação com a estética? Mulheres passam por isso, pela depilação, por esses perrengues, e Uhum. gera uma conexão. Mas fez sentido. Não era algo totalmente aleatório, que não tem a Aleatório. ver com a estética ou que não tem a ver com a realidade de quem está te seguindo, porque você é seguida, em grande maioria, por outras esteticistas, que normalmente são Sim. empreendedoras. Então, às Uhum. vezes, trazer um perrenguezinho do empreendedorismo vai gerar uma identificação com elas. Sim. Então, é esse peso que tem que dar. Faz sentido eu postar isso aqui? É que nem eu falei disso nos stories ontem também. Por exemplo, se você é uma esteticista que foca em gestantes e você está grávida ou tem um filho, faz Uhum. sentido mostrar um pouquinho mais da tua maternidade, porque você vai se conectar diretamente com o seu Sim. público, Uhum. entendeu? Então é isso, eu acho que essa questão do pessoal é só ter um pouquinho de noção mesmo do que faz sentido com o tema principal, sabe? Para não se Uhum. passar, porque se for para postar tudo que está fazendo, então faz um perfil de influenciadora, Sim. né? Você acha que tem sentido uma pessoa ter dois perfis? Tipo, eu tenho dois perfis, um pessoal e um profissional. Confesso que no meu pessoal eu mexo bem pouco, não sou tão assídua igual no meu profissional, mas eu gosto de ter, porque assim, igual, no meu Instagram pessoal, eu sigo meus amigos, eu sigo, tipo, uma blogueira que eu gosto, Instagram de filme, série, livros, enfim. Coisas que no meu perfil profissional eu não sigo, porque eu não quero ver isso no meu perfil profissional, eu quero ver coisas relacionadas à estética, enfim. Você acha que tem sentido ou você acha que isso é um erro, ter dois perfis? Eu tenho dois também. E o Uhum. meu pessoal é fechado, e lá eu só sigo pessoas da minha vida pessoal e quem eu quero ver. E no meu. Aham. Porque eu acho que assim, ó, não que seja erro, certo ou errado, vai do que a pessoa preferir. Mas, se for para seguir todo, Deus e o mundo no perfil profissional, e aí se perder, entrar ali para trabalhar e ficar horas e horas vendo conteúdo dos outros, não vai Sim. dar certo. Uhum. Então eu acredito muito nisso. Hoje eu mal entro no meu pessoal também, entro de vez em quando para dar uma olhada nas pessoas que faz tempo que eu não vejo, Aham. mas se eu seguisse todo mundo, eu não ia conseguir focar no meu trabalho. Então, Uhum. aí também tá outro ponto. As pessoas confundem o Instagram como trabalho e hobby. Existe o Instagram como hobby? Ele nasceu por isso? Sim, só que hoje ele faz parte do nosso trabalho. Se a gente usa como uma ferramenta de trabalho, a gente tem que usar como uma ferramenta de trabalho. É que nem quando você trabalha numa empresa e tem lá o chat só dos funcionários. Não é para ficar batendo papo, é para resolver as coisas um pouco mais rápido. Então é tipo isso, sabe? As Uhum. pessoas se perdem, elas confundem o passatempo com o trabalho, e daí perde horas no Instagram, e quando vê, não fez nada, não fez um stories, não interagiu com um cliente, não respondeu comentário, não respondeu Sim. direct, porque
tava perdendo tempo vendo fofoca de famoso. Aham, isso acontece muito, né? Uhum. Ô, E Má, assim, pode falar. então, eu queria, na verdade, eu comecei a seguir só as pessoas que são minhas alunas ou que me agregam em alguma coisa, porque senão eu não consigo focar, sabe? Eu acabo nem vendo o que as minhas alunas estão fazendo, se eu estiver seguindo um Sim. monte de gente. E aí tem outro porém, as pessoas da vida pessoal começaram a me encher o saco que eu não estava seguindo elas no meu perfil profissional. Aham. Daí eu tenho a desculpa, né? Não, mas é que lá eu só sigo quem eu realmente preciso ver, avaliar, para falar para elas o que elas estão fazendo de certo ou errado. Então, hoje eu só não desativo o meu pessoal por isso, sabe? Para eu ter esse outro povo da vida pessoal lá mesmo. Eu vejo meu Instagram pessoal também meio que como um respiro, sabia? Quando eu tô, tipo assim, nossa, não quero, tipo, ver nada relacionado ao trabalho, hoje eu não tô afim, Hum, não quero aparecer, eu vou, tipo, ficar só no meu Instagram pessoal, porque aí eu vejo, tipo, coisas de livros, de série, tipo, que eu quero ver, acompanho uma blogueira que eu gosto, tipo, dando dicas e tal. Então é, tipo assim, às vezes é até um respiro de uma e pausa, dividir, né? Dividir o trabalho do passatempo, porque se fica tudo assim. misturado, fica ruim para lá e para cá, né? Ah, e você acha que hoje a gente pode falar que um perfil profissional, uma profissional, na verdade, uma marca, ela tem que estar ativa no Instagram? Que senão ela não consegue ter um crescimento tão grande. Você acha que, tipo, hoje em dia, o Instagram é de fato tudo na vida profissional de alguém? Não tudo no sentido de, tipo, nossa, se você não tiver um Instagram de sucesso, você não é ninguém. Mas, assim, para você alavancar uma carreira profissional, é importante você estar presente na plataforma? Tem duas coisas que eu falo sobre isso. Primeiro, hoje, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente pesquisa alguma coisa que eu digo, tipo, um negócio, Uhum, sei lá, uma esteticista. A gente joga no Google ou a gente joga no Instagram? A gente sim, joga no Instagram, né? Restaurante também. Se a gente joga no sim. Google, vai aparecer umas fotos horrorosas, Uhum. vai ter lá o endereço e o telefone, mas o que que a gente quer com isso? A Uhum. gente vai olhar no Instagram para a gente ver se as fotos dos pratos são bonitas, se tem um visual agradável, que dá aquela. A gente come com o olho, né? Sim. Se dá aquela vontade de ir, como que é o ambiente, como as pessoas se vestem, qual é o cardápio. Então, o Instagram bem estruturado, hoje, ele nos convence a coisas Uhum. que no Google a gente não consegue. Então, cada vez mais o Instagram tem se tornado uma forma de pesquisa. Então, assim, se alguém me indica a Betina, eu vou olhar no Instagram, vou olhar o Instagram da Betina para ver se eu gosto dela, se eu gosto do trabalho dela, se eu me conecto com ela. Então, é hoje o nosso principal cartão de visita, né? Sim, Todo mundo pode nos encontrar ali na palma da mão, independente do lugar que tiver. sim. Então, tem esse ponto que eu acredito que sim, a gente precisa ter um Instagram profissional e bem organizado com todas as informações que o nosso público buscaria. Então, Uhum. se colocar no lugar do público e tal, uma pessoa que precisa de um esteticista, que informações ela está procurando? Que informações ela precisa? E ter tudo Uhum. ali bem claro e objetivo. E o outro ponto que é a pessoa tem que estar todo dia no Instagram, quem não é visto não é lembrado. Então, Essa se era a eu sigo a próxima pergunta. Betina, Essa frase, eu sempre falo isso. conectada, né? A gente é muito, né, Má? Eu sempre falo isso no final dos meus workshops, quando eu dou, tipo, uma palhinha falando sobre Instagram, que quem não é visto não é lembrado. Eu sempre tive essa frase na minha cabeça quando eu comecei o Instagram. Óbvio que, assim, hoje a gente já tem um crescimento não enorme no Instagram, mas que se você não posta todos os dias, as pessoas até sentem sua falta. Mas eu acho que essa frase principalmente se encaixa muito no começo, né, Mar? Do tipo, quem não é visto não é lembrado. Se você é uma pessoa que está começando um perfil novo, posta uma vez por semana, como, né? Não Exatamente. tem. E assim, depois que começa a postar com frequência, vira um hábito. Tudo na nossa vida é hábito, né? Então, Uhum. daqui a pouco, se tá fazendo alguma coisa, porque as pessoas me falam assim, eu não sei o que postar nos meus stories. Tudo que você tá fazendo, você pode postar, você só tem que ter esse olhar. Ah, isso aqui Sim. seria interessante postar. Por exemplo, eu escrevo cartinha para mandar nas canecas de todas as alunas, eu escrevo à mão. Eu poderia fazer isso sem filmar, mas filmar isso agrega no meu negócio, gera um desejo na É pessoa que um está do outro lado. Sim. Você colocou a árvorezinha de Natal ali, que eu estava vendo os teus stories antes Uhum. de entrar. Colocou a árvore de Natal. Poderia só colocar e não postar nada? Você já colocou o Natal? Já chegou por aqui?
já traz digamos assim, um aconchego para o teu espaço. Sim, Dá uma ideia para esteticista que ainda nem pensou no Natal. Então, tudo que a sim, gente posta gera algum sentimento na pessoa que está do outro lado nos acompanhando. E o fato do não ser visto e não ser lembrado, ele é um clichê porque ele é muito real. Se eu moro na tua cidade e eu sigo você e outro esteticista e eu estou pensando em fazer uma limpeza de pele, eu vou lembrar mais da esteticista, da Betina, que posta todos os dias, que está ali presente na minha bolinha dos stories. Todo dia que eu abro o Instagram, ela tá ali, ou da outra que posta uma vez na semana e some. sim, Então é aquele óbvio que não é tão óbvio assim, né? Mas que as pessoas não pensam tanto assim. Mas sim. se eu tô precisando e eu ainda não tomei minha decisão, o simples fato de você estar aparecendo mais para mim pode ser uma virada de chave na minha tomada de decisão de fechar com você e não com outra. Você sabe que esse negócio que você falou sobre tudo vira conteúdo, isso é muito real, né, Má? Tipo, tudo pode virar conteúdo. Tipo, eu poderia fazer um history agora, tá gravando, tipo, a gente gravando pod, que viraria um conteúdo e, consequentemente, elas já ficariam curiosas de saber quem eu tô entrevistando. E você sabe que umas semanas atrás eu tô meio low profile às vezes, né? Não sei se você tá percebendo, mas tem uns dias aí que eu tô dando uma sumida. E eu falei pro Thiago, e foi um dia normal de atendimento aqui, foi um dia que eu trabalhei bastante. E eu falei pro Thiago, Thiago, eu não postei nada hoje, mas tudo que eu pegava na minha mão eu pensava, isso aqui ia dar um bom conteúdo, eu podia postar isso daqui, tipo assim, eu poderia estar mostrando isso. Então, eu acho que é elas entenderem, né, Má, que assim, tudo pode virar alguma coisa, né? Tipo assim, a limpeza de pele tem 1 milhão de passos. Você pode fazer, tipo, todos os passos e postar em dias diferentes, né? Criar conteúdos diferentes, né? Eu gosto muito de dar a dica, na verdade, de sempre gravar o máximo de coisa, ou tirar foto do máximo de coisa possível, porque na hora de, vi um Reels aqui que usa um videozinho de fundo. É muito mais fácil você adaptar já tendo um banco de imagens Uhum, do que você ter que gravar o vídeo na hora para fazer aquele Reels. Então hoje eu tenho uma pastinha que se chama Fundo Stories. Eu uhum, criei esse nome lá porque eu salvei um monte de imagem do Pinterest e fui criando as minhas próprias imagens e jogando nessa pastinha para os dias que eu não estou muito afim de aparecer nos stories, ou até para não ser só eu. Coloco essas imagens no fundo, principalmente quando é autoral minha, fica ainda mais humanizado, né? Mas sim. uso para isso e comecei a salvar nessa pasta também esses vídeos, tipo, deixei o celular gravando enquanto eu tô aqui numa mentoria. Eu não jogo esse vídeo fora, eu deixo nessa pastinha, porque ele já virou fundo de Reels, ele Uhum, já virou fundo de Stories também. Então, ter um banco de imagens, gravar tudo que for possível, mesmo que não poste no Story naquele dia, ou que não seja para um Reels específico, facilita muito a nossa produção de conteúdo para os dias que a gente não está muito criativa, ou até mesmo para essa questão de adaptar um Reels legal que viu por aí, mas não tem tempo de gravar o vídeo na hora, mas já tem um vídeo salvo, gravado, que você tá ali aparecendo, ou que não tá aparecendo, mas que tá fazendo alguma coisa, sua mão aparece. uhum. Enfim, um cantinho do teu espaço, que pode ser um fundo de um stories para abrir uma caixinha de pergunta. Então, não é necessário, assim, grandes produções. A gente pode, inclusive, até melhor para os stories, a gente simplesmente pegar o celular e tirar uma foto na hora e ter aquela carinha de peguei, tirei, postei, mesmo que não Uhum, seja na hora. Então, às vezes as pessoas. O que eu mais vejo também é as pessoas colocando desculpa, empecilho. Ai, porque hoje eu não estou atendendo, então eu não tenho nada para postar nos stories. Poxa, mas o seu atendimento, ele é consequência de um conhecimento que você adquiriu. Nesse conhecimento existe teoria. Dá para fazer uma sequência de conteúdo? Você pode pegar uhum. imagens de dias que você atendeu para usar. Então, é muito empecilho, sabe? Que as pessoas vão colocando. E, na verdade, não é tão difícil assim. É gerar conteúdo e deixar isso guardado para ir usando ao longo dos dias. E muitas vezes eu não apareço nos meus stories, as pessoas nem se tocam que eu não apareci, porque eu criei conteúdos desse estilo. Peguei, ou coloquei uma foto de editorial de fundo que traz a minha imagem, mesmo que não seja eu abrindo, aparecendo e Uhum. falando.
ou faço um videozinho do meu café, que eu não tô aparecendo, mas Sim. tá humanizando o negócio, entendeu? Aham. Nossa, e isso é uma coisa curiosa, né, Má? Porque quando eu comecei a aparecer no Instagram, eu já postava no Instagram e eu não aparecia. Tipo assim, eu não falava. Demorou muito pra eu começar a falar, a aparecer, mas eu sempre postei muitos bastidores. Tipo, postava uma máscara, postava, tipo, um vídeo fazendo um ultrassom na época que eu fazia corporal, enfim, eu sempre postei bastante. Eu confesso que eu tenho um pouco de facilidade, eu não tive isso muito, tipo, da vergonha, assim, mais de aparecer, sabe? Eu acho que eu não tive isso um pouco, não tive isso. Mas eu acho que elas ficam muito travadas nisso, né? De tipo assim, eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar, eu tenho vergonha, tipo, de falar e falar alguma besteira. E eu acho que o ponto principal é você encarar, que foi até uma coisa que você já falou aqui hoje, e que é uma coisa que eu sempre tenho respondido nas minhas caixinhas, que a gente tem que encarar o Instagram hoje como ser parte do nosso trabalho, né, Má? Tipo, não é mais assim, eu só tô postando, tipo, porque é legal e porque atrai cliente. Não, é porque hoje, como a gente falou aqui agora, o Instagram é 90%, né, dos pacientes que vêm pelo menos aqui no meu espaço, 90% das pacientes que vêm hoje é por conta do Instagram. Pouquíssimas são, tipo, por indicação, e indicação, né? Mas, assim, não sei nem por onde que as pessoas viriam, se não pelo Instagram, né, Má? Tipo, por... E você construiu isso, né, Bê, ao longo do tempo. Tem pessoas que estão começando agora e daí vem você falando isso e pensam assim: nossa, mas ninguém veio pelo meu Instagram ainda. Mas, meu Deus, olha o tanto que você posta. Não tem como as pessoas não virem. E quanto tempo? Então, é muito da constância também. Começou agora, começou a atender agora, vai ser um pouquinho mais por indicação no começo, mas dando um foco para o Instagram como uma ferramenta de trabalho, como, por exemplo, aqui as pessoas querem fazer no tempo livre, né? O Instagram. Uhum. Sem tirar um tempo para se planejar, sem tirar um tempo para gravar, sem tirar um tempo para editar. E esse tempo tem que estar na nossa agenda da mesma forma que tem o tempo para agendar paciente, da mesma forma que tem o tempo para cuidar do financeiro, da mesma Uhum. forma que tem o tempo para organizar a sala. O Instagram ele tem que ser uma tarefa que a gente tem que dar check no final do dia. Uhum. Então, essa questão do que você falou da vergonha. Outra dica, né, que você me perguntou antes, eu acabei não falando, mas outra dica para começar a desenvolver um pouco mais, que eu sempre falo, é pegar o celular e, por exemplo, digamos que isso daqui é uma máscara facial. Uhum. Colocar ela aqui e filmar ela usando a mão e falando. Então você vai começando a se acostumar com a sua voz, vai começando a aparecer uma parte do seu corpo que não necessariamente ainda é seu rosto. Depois, grava de longe você arrumando a sala. Você vai se acostumar com a sua imagem aparecendo, Uhum. para aos poucos, que já acostumou um pouquinho com a voz. Que a voz eu acho que é o que mais incomoda a gente no começo. Uhum. Já se acostumou um pouquinho. E na voz também a gente vai desenvolvendo a fala, né? Quando a gente filma alguma coisa, a gente vai desenvolvendo a nossa fala. Então, Sim. se acostumou um pouco com isso, se acostumou a aparecer e aos poucos vai começando a gravar a tal da selfie falando. Mas outra coisa que é muito real, né? Quem tá criticando, quem tá julgando o que a gente está fazendo, não vai pagar nossos boletos, primeiro ponto de É, todos, e normalmente são pessoas que não estão torcendo pelo nosso sucesso. sim. Porque uma coisa que uma aluna me falou uma vez, Maria, eu comecei a mudar o meu pensamento e isso me destravou para postar stories, que era, é, eu tenho vergonha do meu trabalho? Não Uhum. tenho. Então por que eu tenho vergonha de falar sobre ele no meu Instagram? Eu não tenho vergonha de falar sobre ele para uma paciente. Eu não tenho Exato. vergonha de ensinar uma paciente a fazer sua rotina de skincare. Por que eu vou ter vergonha de ensinar isso no Instagram? Entende? Sim. Então, não faz. Eu sei que são algumas travas, algumas crenças que a gente vai trazendo da nossa vida inteira, mas não tem. Se parar para pensar mesmo, logicamente, não tem o porquê não fazer, porque é uma coisa que só vai trazer benefício para o nosso negócio. E só vai trazer mais paciente, vai trazer mais visibilidade, mais autoridade no assunto. Então, é mesmo enxergar, encarar como uma forma de ganhar mais dinheiro, Sim. uma parte do nosso trabalho. E uma coisa muito importante que você falou, que eu acho que a gente tem que pontuar aqui também, é sobre a questão do tempo, né? Foi o que você falou. Eu também recebo muita mensagem. O meu Instagram não alavanca, meu Instagram, tipo, eu não tenho paciente do Instagram.
mas a gente tem que ter compreensão também de que, como tudo na vida, as coisas levam tempo, né? Que nem, eu não sei quanto tempo você tá na plataforma, mas desde o começo você falou que você foi crescendo junto com a plataforma, acho que mesma coisa que eu. Fazem, acho que quase 8 anos que eu tô com esse meu Instagram profissional. Então, tipo assim, eu acho que a gente também tem que ter um pouco de noção de que é um passinho de formiguinha, né? É devagar. Lógico que existem aqueles perfis que explodem, né? Ainda mais hoje com as outras redes sociais que a entrega é maior do que a do Instagram, né? Porque o Instagram, às vezes, infelizmente, não ajuda a gente, né, Má? Mas eu acho que a gente também tem que falar isso, é importante a gente falar que demanda tempo para você crescer na plataforma, né? Não é do dia para noite. Exato. Eu, na verdade, comecei a trabalhar com o Instagram lá há 7 anos atrás, mas esse meu perfil, ele tem 2 anos e pouquinho, que foi quando eu Uhum. saí da Dime e comecei meu negócio. Daí as pessoas falam assim, ah, mas para ti é fácil, né? Para ti cresceu rápido. Só que até abri meu perfil aqui agora para falar. Eu já fiz 892 publicações nesses dois Uhum. anos. Então, assim, é um post por dia. Não é à toa, não é um post na semana, um post no mês. Se eu Deixa eu ver fizesse isso, eu quanto não eu teria tenho. crescido. Ah, você tem o Instagram dos 12 mil anos, vai ter Nossa, um. mas eu acho que eu tenho bem menos. Peraí. Não, tipo assim, se for comparar. Ó, você tem um Instagram há 2 anos, certo? Você tem Aham, 800 e 92. eu tenho 1.076. E eu tenho esse perfil, tipo, há 8 anos quase. Olha como a sua constância é muito maior do que a minha em 8 anos comparado a 2 anos. E como isso faz diferença, né? Faz diferença e também, assim, tem outro ponto, né? Você é muito forte nos stories. Então, Uhum. provavelmente você posta muito mais stories do que eu. Se a gente for fazer essa conta dos stories, de Aham. quantos já foram feitos até hoje, você faz muito mais do que eu sempre fiz, você faz muito mais. Sim, Então, tem também a constância nos formatos, né? Então, sim. tipo assim, eu tenho muita constância no meu feed para atrair esse público novo. Então, eu consegui crescer esses 50 mil seguidores organicamente, porque o meu conteúdo está chegando mais neles. Uhum. Você tem uma interação muito boa e uma visualização boa também nos teus stories, porque ali é um local de conexão. Então, você está focando mais em um lugar que vai te trazer mais paciente, que vai te trazer mais aluna para o workshop, porque elas Uhum. estão te acompanhando diariamente, e é dali que você vai conseguir vender mais, porque a gente trabalha no Instagram com um funil. Eu vou até explicar aqui também que vai ajudar elas a entenderem Eu um ia te pouco falar melhor. isso, Má. Fala um pouquinho sobre os tipos de postagens que a gente pode fazer no Instagram, né? Sobre as ferramentas que a gente tem dentro do Instagram, feed, Story Reels. É muito interessante entender essas ferramentas, esses tipos de formato, com base no funil, que Uhum. é, querendo ou não, tudo que a gente faz relacionado a marketing é com foco em vendas. Uhum. Então, um funil de venda dentro do Instagram, ele começa com o Reels e o patrocinado, que são as ferramentas que a gente tem para alcançar mais pessoas. Hoje, o Reels é o que mais tem alcance, então a Uhum. gente consegue ali entregar para muitos perfis que seguem perfis parecidos com com o nosso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não trazer conteúdo no Reels que não tem a ver com o nosso nicho, porque a gente pode viralizar com um Reels que não tem nada a ver e Uhum. as pessoas seguirem por aquele conteúdo e depois não continuarem mais acompanhando, e aí vai ser horrível para o nosso engajamento e para o algoritmo, enfim. Então, Sim. o Reels, ele tem que ser nichado, um patrocinado, se for feito, tem que ser focado no público que a gente quer atingir para trazer pessoas para o nosso perfil. Aí a Uhum. gente vai descer um pouquinho no funil. Aqui embaixo do Reels, a gente vai ter o nosso feed. O feed, ele engloba foto de perfil, biografia, link para a pessoa conseguir comprar alguma coisa de nós ou agendar alguma coisa com a gente. E as postagens. Não adianta nada a gente ter uma foto perfeita, uma biografia super estratégica, um link para a pessoa clicar. Ah, e o destaque, né? O destaque totalmente atualizado, com conteúdo bom ali, e aí o feed não tem post há 2 meses. A Uhum. pessoa vai ver e ela não vai seguir, Tá. né? Então, no meio do funil, a gente tem que cuidar disso tudo, deixar a casa arrumada para receber a visita e ela sentir vontade de ficar. Ô, Má, então, Agora, não querendo te cortar, mas pegando isso que você falou, de fato, então, é necessário que a gente poste todos os dias?
Assim, se for para postar qualquer coisa, prefiro que poste 3 ou 4 estratégicos, né? Então, tipo, Aham. que faça sentido. Não para encher linguiça, para dizer, ah, estou postando todos os dias, mas postando qualquer coisa só para dizer que está postando, Uhum. não é interessante. Então, eu diria ali para tentar pelo menos uns 4 bem estratégicos. Conseguiu fechar esses 4, aí faz mais. Porque o todos os dias é muito bom. A gente vai conseguir alcançar mais pessoas, a gente vai aparecer mais vezes para os nossos seguidores. Uhum. Então, ele é ótimo, mas não se for só para encher linguiça, entendeu? Só Tá. para dar o check no calendário. Aham. E aí, finalizando só a questão do funil, quando a gente vai finalizando, tem mais 2 passos ainda, mas o primeiro, aqui no o terceiro, né? De cima para baixo, Uhum. é os stories. Quando a gente vai, por exemplo, eu recebi um Reels teu. E aí eu entro no teu perfil, ele tá todo organizado, tem postagem frequente. Eu começo a me interessar, eu tô quase clicando no botão de seguir, eu vou olhar teus stories antes de decidir seguir ou não. Uhum. Normalmente é assim que acontece, né? E aí, se eu vejo os teus stories, eu me conecto contigo, eu vejo que tem conteúdo bacana ali, tem uns bastidores, gera um pouquinho de valor para mim. Ah, essa menina deve ser legal, vou seguir. Aham. Se não, se nem tem stories, talvez a pessoa já desista ali. Por isso a importância de estar presente nos stories diariamente, se possível. Claro que um dia ou outro a gente vai querer ficar mais off, a gente precisa também, porque somos seres humanos, Sim. mas, no geral, ter esse conteúdo ali pode fazer a pessoa tomar a decisão de seguir. E aí, depois que ela segue, o feed é uma manutenção, então por isso que a gente precisa estar com constante conteúdo ali. E os stories, que é o nosso quase fundinhos do funil ali, é onde a pessoa vai nos acompanhar, é onde ela vai ficar nos namorando Uhum. para tomar a decisão da compra, para começar a pensar se eu vou comprar. Então, assim, óbvio que todas as minhas alunas, e eu falo isso no começo das mentorias, elas fazem assim com a cabeça, Aham. todas elas ficam um bom tempo me acompanhando nos stories para ver se conecta comigo, como é meu trabalho, se tem. Aí, quando eu posto um feedback, ela vai olhar o perfil da minha aluna, daí ela vê se ela gosta do perfil da minha aluna. Então, é todo um processo que acontece nos stories, com a infinidade de coisas que a gente pode Aham. postar ali, que vai gerar essa conexão e que vai fazer a pessoa querer sair do namoro para casar com a gente, né? Para Sim. comprar algo de nós. E aí, normalmente, essa venda acontece onde? Ou nos links que a gente coloca, ou no fundinho do nosso funil, que é o direct. É no direct que a gente consegue converter muitas pessoas, porque a pessoa pode não comprar de mim no direct, mas se ela me mandar um direct, responder um story meu, e eu conversar com ela de uma forma humanizada, ela vai gerando uma conexão comigo. Ela vai gerando Uhum. uma conexão comigo, ela vai vendo que eu tenho, que eu dou abertura para ela, ela vai vendo que ela pode tirar uma dúvida aqui, outra ali, e quando eu tiver algo para vender ou oferecer algo para vender, ela fala: não, realmente acho que faz sentido eu comprar algo da Maria. Então, o Sim. funil dentro do Instagram ele funciona dessa forma, por isso que é extremamente importante a gente estar presente em todos os formatos, porque Uhum. cada um deles vai gerar uma consequência e cada um deles também conversa com um tipo de público. Então, às vezes, se eu não posto Reels, como que eu vou atingir as pessoas que passam horas e horas no Reels? Uhum. E como que eu vou falar assim, ai meu Deus, não tô ganhando seguidores, tá? Mas a maior ferramenta de ganhar seguidores é o Reels, você não tá postando, Sim. entende? Então, não é à toa que existem todos os formatos no Instagram. E aí, dos stories ali, né, ele tem um alcance muito menor. Então, às vezes as pessoas falam, ah, eu nem vou focar nos stories porque não alcança ninguém. Eu posto um Reels, dá 10 mil visualizações, eu posto um Stories, dá 800. Uhum. Essas 800 pessoas são as mais propensas a comprar de ti. É muito difícil uma pessoa assistir um Reels e decidir, ah, vou fazer uma limpeza de pele com ela. Ah, Sim. vou fazer um microagulhamento com ela. Não, ela vai te Uhum. acompanhar nos stories e ficar namorando. Então, é dessa forma que funciona o funil. Por isso que a gente precisa estar presente em todos os formatos. Por mais cansativo que isso seja, é extremamente importante. E por isso, de novo, que não é da noite para o dia, é um passinho de cada vez. Eu não Sim. vou vender uma mentoria da pessoa me seguiu agora, eu vou vender para ela agora. Não vai ser. Ela precisa me acompanhar, ela precisa ter prova social. A prova social é o feedback, né? Ela precisa ver que outras pessoas estão aprovando meu trabalho. Ela precisa, no caso de esteticista, ver um antes e depois para ver que o teu trabalho realmente é bom, ver um feedback, ver os teus conteúdos onde você se posiciona, fala de algum assunto com autoridade, né? Mostrando que você Uhum. entende daquilo. Então, a venda no Instagram, ela não é muito principalmente para gente que vende serviço.
Ela Aham. não é nada uma venda de oportunidade ou de desejo, como é uma blusinha, por exemplo. É tipo Mas uma promoção, uma Black Friday agora de uma blusa que você tava namorando, né? você vai comprar, mas o serviço não é mais difícil. Então, o imediatismo no Instagram, ele não funciona, ele não vai dar certo. Sim. Ô, Má, e você, quais seriam, então, os caminhos que você acha para quem tá começando um perfil agora? Tipo, que dica você daria para quem tá começando, que quer crescer um perfil no Instagram? O primeiro ponto de todos é entender com quem que a gente quer falar. Uhum, Quem que vai ser a pessoa que a gente vai atender, que eu chamo de persona, né? uhum, É realmente desenhar uma pessoa, desenhar um ser humano ali, que não vai ser uma pessoa real, mas, uhum, por exemplo, a minha persona chama Luísa, ela tem 28 anos, ela é empreendedora na área da saúde, ela tem todas as características de uma pessoa, e quando eu vou criar conteúdo, ou quando eu vou postar alguma coisa, eu estou postando para a Luísa. Eu não vou atingir uma Luísa 100%, porque isso é impossível, eu criei essa pessoa. uhum. Mas eu vou atrair Luísas. Então, o fato de eu estar criando conteúdo para a Luísa já exclui homens, que eu não quero falar com homem, não quero vender meu produto, meu serviço para homens. Uhum. Claro que vão ter homens que vão seguir, mas eles não vão se conectar tanto comigo, porque eu estou falando diretamente com mulheres. Exclui um pouco pessoas que trabalham dentro de empresas, porque eu estou falando com empreendedoras, então, quando elas trabalham dentro de empresas, normalmente são pessoas que querem sair do CLT e se inspiram Sim. um pouco em mim. Uhum. Então, eu vou com isso definindo exatamente com quem que eu quero trabalhar. Eu poderia, sei lá, criar uma persona que só vende infoproduto. Mas não é meu caso. Meu caso é uma persona, e na grande maioria das vezes é dona de um negócio. Na grande maioria das vezes, não. Ela é dona de um Uhum. negócio. Ela pode ter um infoproduto, mas ela tem um serviço ou ela tem uma loja. Então, eu não foco só em infoprodutores, que eu poderia fazer. Uhum. Então, se eu deixar totalmente amplo, vou falar de marketing digital. Meu Deus, olha quanta coisa dá para falar de marketing digital. Ah, não, vou falar de marketing digital com foco no Instagram. Olha quanta coisa ainda dá para falar de marketing digital com foco no Instagram. Mas agora, se eu vou falar de marketing digital com foco no Instagram para mulheres empreendedoras, eu já vou Deixar muito mais nichando mais o meu nichado, conteúdo. é. Uhum. Eu consigo atingir a pessoa que eu quero. Então, o Sim. primeiro passo é saber com quem você quer falar, para quem você quer vender, quem que você quer que esteja dentro do teu consultório para ser atendida por ti. Isso é Uhum. extremamente necessário antes mesmo de pensar em criar o conteúdo. Porque é daí, dessa pessoa que tem certas dificuldades, certas dores, que você vai criar conteúdo. Você vai se colocar. Eu me coloco no lugar da Luísa e eu enxergo. O que que a Luísa tem de dificuldade no Instagram? Ah, ela Uhum. tem dificuldade com se planejar, com conseguir manter a constância. Tá, então dentro da minha mentoria e dentro dos meus conteúdos eu vou trazer um pouco sobre planejamento, eu vou trazer organização, eu vou trazer como ela vai fazer o calendário editorial dela ali, e ela vai sentir necessidade de comprar minha mentoria porque eu trago pitadas disso no orgânico, Sim. mas para ela realmente saber como faz, ela vai ter que comprar de mim. Uhum. Então, quais são as dores da tua paciente? Quais são as dificuldades que ela tem? Ah, ela tem uma, digamos, né? Se você trabalha com facial e o teu maior foco, né? O que você é reconhecida é limpeza de pele. Tá, Uhum. então ela tem acne ou ela sofre com oleosidade. Quais são as dores que ela tem para criar conteúdo em cima disso? Claro que isso, Sim. nesse caso que eu dei de exemplo, não vai excluir que você cria um conteúdo para pele seca, não é isso, Sim. Uhum. né? Mas é diferente você criar conteúdo para uma adolescente que está na fase acneica Uhum. do que uma mulher que está ali nos seus 30 anos e está querendo cuidar da pele para não envelhecer tão rápido. É diferente? Sim. Ô, Má, e falando um pouco sobre essa parte de planejamento, você acha que é, eu sei que você acha que sim, mas fala um pouquinho sobre como é essencial a gente ter isso do planejamento. Você já citou aqui hoje que a gente tem que ter um dia para programar as coisas do Instagram ou um horário, enfim, igual a gente tem para agendar uma paciente. Você acha que Uhum. isso muda muito a visão que a gente tem, a organização? 100%, porque se a gente não tem um planejamento, a gente vai postar sem intenção. E se a Uhum. gente posta sem intenção, a gente está só dizendo, postei hoje. E aí a gente não chega no objetivo que a gente gostaria.
Então, assim, quando a gente consegue fazer um planejamento, a gente consegue enxergar se o nosso conteúdo está sendo só muito informativo, então eu estou só informando, mas eu não estou trazendo uma humanização para o meu perfil, que Sim. poderia vir numa foto tua, ou que poderia vir no antes e depois. Uhum. Ou então, não, eu estou postando muita frase motivacional e não estou ensinando nada, não Uhum. estou informando nada. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente divide os tipos de conteúdo, né? Então, eu Sim. vou citar aqui os tipos de conteúdo para dar uma clareada também. Mas o informativo, que é o que informa alguma coisa, então, Uhum. informar sobre um ativo, é uma informação. Sim. Um tutorial, que é ensinando alguma coisa, então, ensinar o passo a passo da rotina de skincare é um tutorial. Outro tipo de conteúdo é humanizado. O humanizado, ele pode ser fotos nossas, ele pode ser fotos das nossas pacientes, é tudo que envolve um ser humano, né? Um conteúdo com foco em venda. Digamos que você vende produtos home care, você postar uma foto do produto e falar sobre ele é um conteúdo com foco em venda. Ou então fazer um carrossel sobre limpeza de pele e colocar clique no link no final. É Uhum. um conteúdo informativo com venda. Um conteúdo de entretenimento. Conteúdo de entretenimento é aquele que a gente usa de temas que estão em alta para relacionar o nosso trabalho. Então, por exemplo, a Larissa Manoela falou como que ela cuida da pele dela, e ela estava super em alta uns dias atrás aí por causa da confusão que deu com os pais dela. Tava todo mundo falando de Larissa Manoela, e aí ela fala como que cuida da pele. Vamos trazer isso para cá. Olha só o jeito que a Larissa Manoela cuida, ela passa o protetor de tantas em tantas vezes, não sei o quê. É um tipo de entretenimento. Outro tipo de entretenimento também é indicações, por exemplo, uma indicação de um livro da área. É Uhum. uma indicação, é um entretenimento, vai passar tempo da pessoa. Ou indicar algum filme, série, enfim, isso tudo entra como entretenimento. É, o meme, o tal do meme, a gente precisa conversar sobre. Sobre ele. Esse tipo de, esse tipo de conteúdo, ele pode. Ai, fugiu a palavra. Mas ele pode afetar, ele pode ofender. Era essa a palavra. Ele pode Uhum. ofender o nosso cliente se a gente não tomar cuidado e falar alguma coisa que realmente está diretamente ligada à pessoa. Eu vejo muito isso acontecendo, principalmente na área da estética, de Uhum. pessoas, tipo, ofendendo os pacientes. Então, o meme, ele é legalzinho, mas se não ofender quem está do outro lado e sim gerar uma identificação na pessoa, que é diferente uma coisa da outra. Se a gente está ofendendo, a gente pode até perder cliente. Então, vai fazer um videozinho engraçado, mas vai perder cliente. O que que adianta? Eu acho péssimo, e principalmente quando eu vejo colega de profissão, tipo assim, levou bolo da paciente, um exemplo, porque isso acontece muito, e vai nos stories reclamar porque a paciente não veio, porque levou bolo, não sei o quê. Ah, porque a paciente confirmou e não veio. Ah, porque isso é um absurdo, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ter uma certa postura, né, no Instagram, do tipo assim, eu tô me mostrando, mas isso aqui faz parte do meu trabalho e eu quero atrair pacientes. Eu não vou ficar falando mal de paciente no meu perfil, onde eu quero atrair paciente, né? Faz sentido. E é o que mais acontece, eu fico chocada. E E- assim como os áudios em alta, né, que as pessoas veem e daí querem ficar adaptando, Aham, é, tem muito áudio que faz isso, que ofende o cliente. E as pessoas acabam, engraçadinho, achei engraçado, vai lá e faz, e aí perde cliente, não consegue cliente pelo Instagram e reclama, uhum, né? Então, tá tudo bem fazer um vídeo engraçadinho, mas se ele gerar identificação na pessoa e não ofender ela. Então, eu sempre falo assim, ficou na dúvida se isso vai ofender ou não? Não faz, não posta. Se ficou aham, na dúvida, não posta. Ou pergunta para alguém, pede uma opinião externa, mas não tem necessidade de arriscar isso, sabe? E aí também outra coisa, né? Ai, meu Deus, me deram um bolo. Ao invés de perder tempo abrindo os stories e reclamando da paciente, abre os stories para gerar conteúdo de valor. Vai planejar teus posts, não vai ficar reclamando, entendeu? exatamente. Otimiza o tempo. Eu sei porque eu também passo muito por isso. A gente trabalha com agenda, a gente às vezes tem, por exemplo, no meu caso, eu atendo no máximo 4 mentorias por dia, porque suga muito a minha mente. Então, Uhum, 4 eu já fico assim, ó, aham. porque é a minha energia que vai se gastando ao longo de Sim, cada uma tá hora muito, falando. né? Eu tenho que pensar no negócio de outra pessoa, então me cansa demais.
Às vezes eu tenho 4 mentorias marcadas e eu já fiz todo o meu planejamento da semana. Eu sei que aquele dia eu não vou fazer mais nada porque eu já tenho 4 mentorias marcadas. Chega no dia, ou no dia anterior, as 4 pedem para mudar o dia porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu vou abrir o Instagram e vou ficar reclamando das minhas alunas? Não, né? Sim. Eu vou replanejar o meu dia. Eu vou aproveitar, eu vou, entre aspas, aproveitar que eu fiquei com horário livre e eu vou gravar um vídeo para o YouTube, eu vou gravar um Reels, eu vou editar o Reels já de sexta-feira, mesmo sendo segunda ainda, porque daí eu já fico com isso pronto. Então as pessoas reclamam demais enquanto poderiam estar produzindo, né? Sim, exatamente. Ô, Má, então me dá, assim, tipo, 3 exemplos de coisas que elas deveriam seguir para conseguir engajar um perfil no Instagram, se você pudesse resumir em 3 dicas. Que difícil, assim, do nada. Joguei assim, ó, para você aí, ó, 3 dicas para você conseguir seguir, engajar um Instagram. Como boa aluna que sou, mentorada de Mariá, eu diria que a primeira de todas é o planejamento. A gente acabou de falar ela aqui, tá fresca, mas eu acho que o planejamento muda tudo. Planejamento, sem planejamento não existe um Instagram de sucesso. Não Uhum. é à toa, lembra que até vou falar de um caso de entretenimento que me rendeu dinheiro. Lembra que a Boca Rosa postou o planejamento de stories dela e deu um bafafá na internet porque estava escrito 3 stories do filho. Aham. E aí as pessoas começaram, meu Deus, ela conta até quantos stories ela vai fazer do filho. Gente, se ela não se planejar, vocês acham que ela estaria onde ela está hoje? Não estaria. E outra, isso é um direcionamento, não é o planejamento. Muitas pessoas acham que o planejamento vai travar. E não, ele vai direcionar. Por que que lá estava 3 stories do filho? Porque era dentro de um dia que ia ter muito conteúdo profissional, e aí Uhum. ela colocou uma pitadinha humanizada ali para gerar uma interação. E se ela postasse muito mais do que aquilo, ia ficar pessoal demais. Sim. Então, aí entrou a estratégia do vida pessoal com vida profissional que a gente falou lá no começo. E aí, dessa história dela, eu abri os stories e me posicionei falando isso, né? Vocês acham que ela tá onde tá sem planejamento, sem estratégia? Aí fiz um carrossel dessa história, com a imagem dela logo na capa. Isso é a questão da oportunidade, de não deixar Uhum. passar uma oportunidade que tá bombando. Pauta Só quente, né, porque. Má? Hã? Pauta quente, né? A gente chama de buzz marketing, tá todo mundo falando disso. E Uhum. aí a gente acha que se a gente falar, a gente vai estar sendo repetitiva. Eu, antes de fazer o meu carrossel, eu tinha visto milhões de páginas de marketing falando sobre já. Só que as minhas seguidoras não tinham visto ainda. Então a Aham. gente fica na nossa bolha e acha que todo mundo já viu o que a gente viu. E Uhum. aí eu fui e fiz, mesmo achando que eu estava já sendo um pouquinho atrasada. Não, deu super certo. As pessoas ficaram tipo, nossa, nem tinha visto disso ainda, que rápida que tu é. Então tem disso de a gente achar que todo mundo já viu o que a gente viu. E aí depois eu pensei, bom, eu tenho um planejamento no Trello, que eu posso fazer um treinamento disso. E Uhum. abri uma turma despretensiosamente. Aham. Virou uma turma era de 25 pessoas. Encheu no primeiro dia. Depois que eu postei os feedbacks, fechei mais uma turma, postei feedback, fechei mais uma, e o resultado? Uma história que eu poderia ter deixado passar de graça. Ai, passou ali, ó, todo mundo falando da Boca Rosa, menos eu. Me gerou R$ 6.000 em 3 horas de treinamento online, que Ô, Má, foram e três. você não foi ensinar esse treinamento de novo? Então, ele tem, na verdade, não sei. Eu não pensava em dar ele novamente, porque ele está dentro do método, né? A gente falou bastante da mentoria, mas eu tenho o meu método todo gravado também. A mentoria ela é mais individual, é personalizada para o negócio da pessoa, mas o método ele é exatamente o passo a passo que eu trilhei para conseguir crescer nesses últimos 2 anos, gravado. Então a pessoa ela pode assistir de onde ela estiver, quando ela quiser. E dentro do método tem um módulo todinho de planejamento, Uhum. onde eu ensino esse treinamento que eu dei, ele é uma aula, só uma aulinha dentro de todo o resto. Então, lá tem o modelo do planejamento, que é inclusive o que você usa, tem os tipos de conteúdo, como usar melhor cada formato, exemplo de como usar cada formato, tem absolutamente tudo sem imaginar. Então, fica até o convite para quem estiver assistindo, tá lá no meu link da bio, o link do Uhum. método, e ele é absolutamente o passo a passo
real oficial que eu trilhei para conseguir chegar onde eu tô hoje. E eu não conseguia deixar isso guardado só para mim. Precisei Aham. gravar e soltar para o mundo. Então, eu não sei se eu faria de novo um treinamento, justamente por já ter todo o passo a passo completo lá dentro, sabe? Sim, já é uma coisa Eu que complementa a outra, né? Exato, não adianta nada eu te ensinar só planejamento se você não tiver uma persona, por exemplo. Uhum. E eu sou uma pessoa que tudo. Eu sou a virginiana mais virginiana que qualquer pessoa pode conhecer. Virginiana, né? Então, tudo para mim tem que fazer um sentido. Eu tenho muita dificuldade em entregar só uma coisa que não, sendo que eu sei todas as outras que precisam estar ligadas para aquilo funcionar, sabe? Aham. Então, isso era também uma dificuldade que eu tinha no começo para criar post e que muita gente me traz, que é, ai, mas isso está muito simples, isso está muito raso, isso está muito óbvio. E Uhum. aí eu tinha dificuldade, meu Deus, como é que eu vou fazer um post sobre títulos chamativos se eu não falar sobre tal coisa, digamos. E Uhum. aí a gente tem uma mania de querer colocar um artigo científico dentro de um carrossel, né? E ninguém tá no Instagram para consumir um artigo científico. Aham. Então, um trabalhinho também de pensar aquilo que você falou, que um conteúdo pode gerar vários outros. Então, uma limpeza de pele gera trocentos mil vídeos, porque são vários passos. Cada um Sim. desses passos pode virar um carrossel, pode virar uma foto. Então, esse era um probleminha que eu tinha no começo, de querer entregar tudo em um post só. E Uhum. aí, não teria nem necessidade da pessoa me contratar, né? Porque ia estar tudo ali. Sim, Então, daí ia estar entregando tudo. por isso que eu resolvi criar um método, porque ele é a organização de tudo que eu vivi e que eu ensino, porque hoje no perfil tem muita coisa ali, só que são vírgulas de um artigo, e o método é o artigo completo, entende? Aham. Ô, Má, então, ó, a gente poderia falar que o primeiro conselho seria o planejamento. É certo a gente dizer que, Nossa, eu já tinha até esquecido que a gente estava nessa pergunta, que eu falei tanto. pensando assim, que o segundo seria conteúdo de qualidade? Sim, é que Não, tem tanta coisa, né? não de É que qualidade, que eu digo qualidade de entrega de, tipo, uma arte maravilhosa, tem uma conteúdo de valor. Isso, um conteúdo de valor. Tipo, pensar. Eu sempre gosto de pensar, assim, quando eu vou criar um conteúdo, se eu gostaria de estar consumindo aquele conteúdo. Eu acho que faz muito sentido isso, né? Uma boa dica. A cabeça, ó. O que eu mais falo é pense com cabeça de seguidor. Uhum, Se você posta um negócio que nem você consumiria, que nem você gostaria, como que alguém vai gostar? Não uhum, tem como. Então, tudo que a gente for fazer, todos os tipos de conteúdo, eles têm que estar, primeiro, ligados com a nossa persona, né? Faz sentido para a nossa persona. Segundo, tá agradável de ser consumido? Você consumiria isso? Você sim. entraria no seu perfil hoje se você não se conhecesse, você seguiria esse perfil? Você consumiria o conteúdo desse perfil? Você sentiria vontade de agendar uma limpeza de pele com essa pessoa? Uhum. É muito uma reflexão, assim, né? Eu sempre penso isso, sabia? E é uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre falei isso. Até tipo, para as coisas que eu vou implementar aqui na clínica, tudo, eu fico pensando, eu pagaria por isso? Eu faria isso? Porque vai muito na parte que você falou agora. Se você acredita nisso que você está fazendo, né? Se nem você acredita, nem você acha que isso valeria a pena, como você quer que as outras pessoas vejam isso, né? Exatamente. Então, o conteúdo de valor, ele é um conteúdo também que ele resolve algo para a pessoa, que ele vai agregar na vida dela, que ele não é só um post. Por isso que eu falei da qualidade do conteúdo, não postar só por postar, né? Conteúdo que vai agregar alguma coisa na vida da pessoa. Essa é a base do conteúdo de valor. E aí, a maior dica de todas, o conteúdo de valor, ele sai das perguntas que você já recebe. Sim. Seja num direct, seja num atendimento presencial, seja no WhatsApp, seja num comentário, a Uhum. pergunta de um cliente ou de um seguidor vai ser a mesma dificuldade, a mesma dúvida que outra pessoa tem e que talvez ela não sinta abertura de te perguntar, ou talvez ela nem saiba que ela tem aquela dúvida. Então, Sim. quando você traz um conteúdo respondendo uma dúvida que ela nem sabe que ela tem, gera aquele sentimento de, nossa,
uma gratidão, um negócio de tipo, ela realmente entende do que ela tá falando, é com ela que eu vou, porque ela já Aham, resolveu minha vida aqui sem nem saber, né? sim. Então, por isso que, tipo, conteúdo tutorial que ensina alguma coisa, gera muito esse sentimento. Porque a Uhum, pessoa fica tipo, nossa, eu tinha esse creme aqui parado, nem sabia em qual lugar do meu skincare usar ele, digamos aham, assim. Então, o conteúdo de valor você resolve, né? sim. E eu acho que uma terceira dica talvez fosse, ai, sei lá, acho que a melhor de todas, ter paciência, né, Má? Porque demanda tempo mesmo, né? Tipo, pode dizer, ó, a É, pessoa quer 3 dicas para começar um perfil novo: planejamento, assim, conteúdo de valor e paciência. e na paciência entra a constância, né? Paciência e constância. Isso. Porque Aham, só com paciência você vai conseguir manter a constância, e a constância é extremamente primordial e necessária para conseguir crescer. isso. Senão, não tem como. Então, acho que seriam 4: planejamento, conteúdo de qualidade, persistência, Paciência, é, paciência. constância e paciência. É isso mesmo. Ô, Má, É eu isso. tinha aberto uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para elas mandarem as dúvidas que elas têm referente ao Instagram e a gente combinou de ler essa caixinha juntas. Então, eu selecionei aqui as melhores perguntas que tem muito a ver com tudo que a gente já falou aqui hoje, mas eu acho que tem algumas que a gente não chegou a falar. É, Como definir as linhas editoriais? A Milena perguntou. Então, é bem aquela questão do tema principal e temas complementares. Linha Uhum, editorial é exatamente isso. Você fala do que, principalmente, qual o peso que você vai dar para aquilo e quais vão ser os complementos desse tema, que tem uhum, que fazer sentido, e aí você tem que definir a porcentagem, digamos, de cada coisa que você vai trazer. Então, o meu foco maior vai ser falar sobre limpeza de pele, mas eu também vendo microagulhamento, que eu não quero dar tanto foco, ele vai uhum. ser um tema complementar, entende? Então, a linha editorial, ela basicamente é isso. A gente tem que trabalhar ela dentro de um planejamento, né? Sim. A outra pergunta, ó, eu achei essa muito interessante. Como descobrir se já é momento ideal para começar o tráfego pago? Fala um pouquinho sobre o tráfego pago, Má. O tráfego pago, para mim, ele é rasgar dinheiro se não tiver um bom tráfego orgânico. Uhum, Então, não adianta nada a gente pagar, colocar dinheiro ali no Instagram, se o nosso perfil não estiver pronto para receber essas pessoas. É que nem o que eu falei ali no funil. A gente paga, a pessoa entra no perfil, ela tem que tomar a decisão de seguir. É praticamente impossível alguém seguir direto no botãozinho do patrocinado. A gente nem sim. interage em post patrocinado normalmente. Mas se o patrocinado chamou a atenção, a gente clica no perfil. Quando a gente entra no perfil, ele está pronto para receber essa pessoa. Se Uhum, ele tiver pronto, se ele tiver bastante conteúdo com frequência, se ele tiver uma biografia bem estratégica que vai conversar com essa pessoa, se tiver stories ali rolando para a pessoa conseguir ver, aí vale a pena, né? uhum, Agora, se você não posta direito, se aparece um dia, uma vez na semana, você vai rasgar dinheiro. Se o teu perfil tá uma bagunça, se tem destaque lá de 200 semanas atrás, a pessoa não vai sentir a vontade sim. de clicar no Uhum. botãozinho de seguir. Aí você vai simplesmente rasgar dinheiro. E aí tem um outro ponto. A partir do momento que a gente coloca dinheiro no Instagram, Já Instagram é um era, tá? negócio. O Instagram é um Instagram negócio. ama seu dinheiro, gente. A partir do momento que você colocou dinheiro lá, é uma vez para nunca mais. Instagram é um negócio, então quando a gente começa a colocar, ele vai querer que a gente continue colocando. Então, a primeira vez que a gente patrocina, dá um boom, explode lá o alcance. Aí você para de patrocinar. Então, o alcance, ó, desce, ele cai. É. Então, fica muito mais difícil de conseguir um bom alcance orgânico depois que você vicia o Instagram, o seu perfil, em receber dinheiro, né? Uhum, Então, eu indico, aí eu vou dar uma dica aqui. Eu não sou, pelo amor de Deus, não sou expert em tráfego pago, tenho conhecimento da minha trajetória, mas não sou expert nisso. Mas na minha experiência e do que eu faço também, eu indico que patrocine valores baixos por mais tempo do que colocar, eu vou pegar, sei lá, R$ 60.
Aham. É preferível que você coloque R$ 60 por 6 dias, então ele vai gastar R$ 10 por dia, Eu acho que do até que o 60. mínimo, né, Má, hoje. O R$ 10 por dia eu acho que é o mínimo. Quando Não eu tem. comecei, Maria, no Instagram, era R$ 1 por dia de Eu patrocínio. acho que, eu acho que 7 ainda dá, não tenho certeza. Mas você é da época que era tudo mato, né? Dinossauro, né? Era R$ 1 por dia. Eu lembro que, tipo assim, meu, R$ 30 você patrocinava um mês. O mês inteiro. Só que aí muitas pessoas erram fazendo o seguinte, colocando R$ 60 em 2 dias. Aí o que Uhum. acontece? O Instagram quer gastar teu dinheiro a todo custo, então ele entrega para quem for, só para gastar o dinheiro. Quando a gente aumenta esse tempo, ele tem tempo para entender o público. Então, talvez ele não vai gastar os R$ 10 completos no primeiro dia, ou até vai, mas você ainda tem 50. E enquanto isso, ele está estudando o público, vendo quem que clica mais. Então, tipo, eu recebi um patrocinado e você também. Uhum. Aí eu cliquei e você não. Então ele vai entendendo que perfis parecidos com o meu tem mais possibilidades de clicar também e para de entregar para pessoas parecidas com você, e entrega mais para pessoas parecidas comigo. Sim. Então ele vai estudando o público, e entregando para pessoas mais qualificadas, mais Uhum. eficientes, que provavelmente vão clicar no botão. Então por isso que é preferível aumentar o tempo e não colocar dinheiro tudo de uma vez, porque senão ele vai gastar tudo. E outro ponto também, se for fazer o patrocinado através do botãozinho de turbinar, que a maioria faz, é selecionar o objetivo de acessos ao perfil. Tem Uhum. muita gente que coloca o objetivo de enviar mensagem. E aí, o enviar mensagem, ninguém faz isso, né? Quem que recebe um patrocinado e clica para mandar mensagem? É muito Não, e raro outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar é definir o público, né, Mar? Que aí entra naquilo que a gente falou já a aqui persona. sobre a persona. Mas essa questão do enviar mensagem, ele vai deixar o custo muito mais caro, que Uhum. ninguém clica. Então, você não vai alcançar tantas pessoas. Agora, quando o objetivo é visitas ao perfil, a gente faz com que mais pessoas, que é mais normal, né? Se a gente gosta da Peguei publicação, no a gente clica perfil. para ver o Uhum. perfil. Então, a gente faz com que mais pessoas vejam o nosso patrocinado por um valor por clique menor. Uhum. E o que era o outro, porém, que eu ia falar também? Agora me fugiu. Era Era a aquela questão do do público. público. Questão do público, orçamento. Fugiu. Não tem problema. Ó, Lembrei. Outro erro comum é a gente patrocinar publicações que estão dando muito errado. Tipo assim, essa daqui deu um alcance baixo, então eu vou patrocinar para aumentar a entrega dela. Porém, se a gente patrocina a que deu super certo, ela fica mais barata, porque uhum, ela já teve uma entrega muito boa no conteúdo orgânico, né? No uhum, tráfego orgânico. Então, quando a gente paga para patrocinar ela, ela já tem mais chances de ser mais entregue, porque ela já deu certo. Então, sim. a gente gasta menos para alcançar mais pessoas. Então, é muito errado e muito comum as pessoas patrocinarem as que não deram certo para dizer que, tá, ela teve, né, agora ela teve mais alcance, então tá tudo bem. E Mas aí você tá você, pagando mais caro. e você acha que é válido, Mar, investir em tráfego pago ou você acha que é besteira? Não, besteira não é. Mas se for feito do jeito certo, Sim. né? Uhum, Então, eu sou muito amante do tráfego orgânico, uhum. porque eu trabalho com isso desde sempre. Então, eu acho que o orgânico, né, quem trabalha com tráfego pago tem vontade de me matar quando eu falo isso, mas eu acho que o orgânico traz pessoas mais conectadas de fato contigo, sabe? Ela escolheu Porque. estar ali, né? Hã? Ela escolheu estar ali, né? Por mais que no tráfego pago ela também é uma escolha, ela apertar o botão de te seguir, ela foi induzida, né, a isso. Exato. E assim, eu gosto muito da. A coisa que eu mais falo é essência e conexão. Uhum. Então, por exemplo, você viu alguém me postando, daí você gostou do meu conteúdo, você me seguiu, você começou a me acompanhar. A gente gerou uma conexão, porque a gente tem pontos em comum, por isso que é bom também trazer um pouco da nossa vida pessoal, porque a gente gera mais conexões, né? A Uhum. gente mostra, a gente posta alguma coisa que alguém fala, eu também leio esse livro. Então a gente gera aí uma conexão. E aí, eu vou citar bem o nosso exemplo.
Uhum. Você me seguiu, você se conectou comigo. Eu já te conhecia da época que a Thay te marcava. E eu Uhum. já não sei por quê, mas eu senti uma energia positiva. Sei por que agora, né, que a gente se conhece. Mas na época eu não sabia por que eu já me conectava contigo. E aí você me seguiu, começou a me acompanhar, fechou a mentoria. A gente começou a mentoria, a nossa conexão só ficou cada vez mais forte. E aí Uhum. toda vez que você me posta, você está falando para outras pessoas que te acompanham e têm conexão contigo, que você se conecta comigo. E Uhum. aí a pessoa vem para o meu perfil e ela gosta de mim porque ela vê coisas que ela vê em você, digamos assim, Sim. pontos de conexão que Uhum. fizeram ela te seguir, fazem sentido para ela me seguir. Então, eu sou muito mais desse lado, sabe? Que é muito mais difícil. Por isso que as Uhum. pessoas não querem fazer. É muito mais difícil e muito mais demorado do que você pagar. Uhum. Mas eu acho muito mais real. Eu acho muito mais conectado, de fato. Sim. E aí o tráfego pago ele vai ser mais rápido, ele vai ser uma facilidade ali da noite para o dia, que o orgânico não gera, mas aí eu acho que o orgânico ele é muito mais real e muito mais humanizado, assim, sabe? Sim. Ô, Má, você acha que número de seguidores define, tipo, o sucesso de um perfil ou não? Que adianta ter milhões de seguidores e não vender, Você sabe que né? esses Isso dias é eu vi uma blogueira de CrossFit falando isso? Porque ela tem, acho que 100 mil seguidores. Ela tem um infoproduto lá, enfim. E aí, um dos apelos do lançamento desse infoproduto dela era ela falando que o primeiro infoproduto que ela lançou, ela, tipo, não vendeu. E ela ficava indignada no sentido de, tipo assim, eu tenho 100 mil seguidores e eu não vendi, tipo, 1% do meu infoproduto. exatamente, isso é o que mais acontece, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com o tal do viralizar, né? Isso é o que mais acontece quando viraliza, porque, por exemplo, no viralizar, a gente traz muita gente para o nosso perfil, elas nos seguem por causa daquele vídeo, e a gente ganha muitos seguidores, aí do nada explodiu de seguidores, só que essas pessoas não engajam depois. E isso Uhum. é péssimo para o algoritmo, que daí ele para de te entregar até para as pessoas que já engajavam contigo. E Uhum. aí você fica com um número enorme de seguidores, com engajamento lá no chão e não vende nada. Então é muito mais interessante e muito mais fácil de vender num perfil pequeno. Então, tipo assim, ó, você tem, sei lá, 2.000 seguidores, você vai ter uma visualização mais alta de stories, porque depois que você vai ganhando mais seguidores, essa taxa vai diminuindo, você sente na pele, né, Bê? Que cada vez que ganha mais seguidores, parece que o alcance dos stories diminui mais. Até um É ponto que normal. você trabalhava na mentoria, né, Má? Exato, porque cada vez mais os stories é o lugar onde a gente gera conexão e consegue vender, que é o que eu já falei, né? Então, o número de seguidores, só pelo número de seguidores, não vai mudar nada na nossa vida, ele vai ser um númerozinho ali. Uhum. Ele, claro, ainda tem, as pessoas ainda são muito vaidosas, então ele ainda tem aquela questão de, ela tem 100 mil seguidores, então ela é boa no que ela faz. Uhum. Mas ela tá vendendo, o que importa no final das contas é se tá pagando a conta, né? Tá, Então, eu acho às que vezes prendem muito o número. eu acho que ainda pega muito o número de seguidores quem é um pouco leigo em relação ao Instagram, porque a gente que trabalha com Instagram já sabe que número de seguidores não significa nada, porque foi o que você disse. É muito melhor você ter 2 mil seguidores e ter uma audiência engajada, tipo uma comunidade fiel ali das suas seguidoras, do que você ter 20 mil seguidoras e não ter 1%, igual foi o caso dessa blogueira que tinha 100 mil e não conseguiu vender um infoproduto, né? Então, eu acho que a gente também tem que desapegar um pouco nesse sentido, né, Mar? E outra coisa, o que que adianta você só querer seguidor novo, sendo que você não produz conteúdo para os seguidores que já estão ali, né, Mar? Não valoriza os seguidores que já estão ali, né? Ah, eu tenho 100 seguidores, meu. Então faz crescer esses 100 seguidores que você tem, né? Exato. E aí você deixa de fidelizar uma pessoa que já te acompanha, que gosta de ti, poderia comprar muito de ti, Uhum. poderia marcar um procedimento e depois voltar e depois indicar para uma amiga e voltar de novo, indicar para outra amiga e voltar de novo, porque você está deixando ela de lado para conseguir a nova. E aí talvez você nem consiga a nova, mas se você conseguir a nova, talvez ela possa ir uma vez só e você está deixando a pessoa que poderia ser fiel ali jogada às traças, né? Sim. Então, é muito importante essa.
essa manutenção dos nossos seguidores, igual a gente faz com os pacientes, igual a gente faz com quem já é cliente, de estar presente na vida da pessoa, de outra coisa, as pessoas falam assim, ah, eu não tenho engajamento. Tá, mas você tá engajando? Uhum, Então, o que que custa você responder um story de uma paciente? Porque você vai estar se fazendo presente na vida dela. Então, uhum, isso é importante tanto para o algoritmo quanto para a conexão entre as pessoas, né? Então, tipo assim, ah, a gente parou de fazer mentoria. Aí eu nunca mais vou responder um negócio da Betina. Gente, não faz sentido, sabe? As pessoas querem focar muito em quem tá só ali e esquece de gerar essa conexão que pode trazer frutos ainda maiores depois. A gente sim. pode estar no podcast falando juntas, a gente pode estar daqui a pouco Aham. falando no evento, aquelas. Ai, já pensou, gente? Que tudo Ai, ai, meu sonho. ia ser incrível. Uma, para fechar, vamos responder mais uma perguntinha? Cadê aqui que eu selecionei? Aqui, Praticamente ó. uma mentoria, se pode, hein? Nossa, eu vou vender esse podcast. Pode colocar para vender esse. A Regiane perguntou assim, ó, como fazer para atrair clientes através do Insta? Fico perdida. Então, aí é que tá também. As pessoas acham que o Instagram ele tem que ser tipo o flyer, né? A gente vai ficar postando ali os nossos procedimentos e daqui a pouco vende, ou então vai ficar panfletando, mandando por direct, causando spam na vida das pessoas, mandando por direct. Oi, fulana, segue meus serviços. Tipo, Falar sobre isso. Gente, amo. por favor, é um apelo que eu faço aqui. Você que tem Instagram, não encaminha seu post para as pessoas. Isso é muito chato, né? Nossa, é insuportável. Além de ser chata, é spam, é contra as diretrizes do Instagram. Então você Uhum, pode ser banida por ficar fazendo isso. Mas, enfim, de novo, se colocar no lugar do seguidor. Você gosta de ficar recebendo milhões de posts de um perfil que você nem deu permissão para a pessoa, às vezes você nem sabe o que é o perfil e você não para de receber post dele. A gente não gosta. uhum, Então, para que fazer isso? Essa é a pior forma de prospectar. Na verdade, ela é a receita perfeita para não prospectar, né? Para não conseguir vender para a pessoa, para ela ficar com ranço um post de e raiva. bloquear. É. Então, a maior forma de conseguir captar clientes hoje, primeiro, é trabalhar o funil. Não tem outra forma. É a gente fazer Reels para trazer a pessoa, a gente ter o perfil estratégico para manter a pessoa e a gente ter stories que vão fazer parte do dia da pessoa, que ela vai se sentir parte do nosso dia para daí gerar venda. Então, aí é que tá de novo. As pessoas acham que prospectar no Instagram é da noite para o dia, e não é. A gente não precisa ficar berrando para o mundo com um megafone que está com promoção. A gente Uhum, precisa fazer o passo a passo, o caminho do consumidor, que já é algo que existe desde sempre nos negócios. Qual é o caminho do consumidor para chegar na gente? Esse uhum, existe dentro do Instagram, principalmente nos dias de hoje. Então, o sim, caminho é, muito possivelmente, te encontrar através de um Reels, ou de uma indicação, ou de um patrocinado. uhum, Depois, chegar no teu perfil, depois ficar te namorando, para depois comprar de ti, né? É uma rodinha, assim, é um passo a passo, e as pessoas não querem respeitar esse passo a passo. sim. Ai, Má, eu amei! Foi uma aula. Eu tenho certeza que elas vão amar muito. Muito obrigada pela sua entrega, assim, Má, pela sua disponibilidade. Eu sei que muitas coisas que você falou aqui são coisas que você fala na mentoria, são coisas que você fala no curso. É, Falei demais, hein? e mesmo assim, foi só um pedacinho de tudo que você entrega, tanto na mentoria. Eu sou sua mentorada e eu sempre falo de você no meu Instagram, porque realmente foi uma coisa que mudou, assim, a minha estratégia de post, de planejamento, tudo. Então, muito obrigada! Eu amei ter você aqui. Fala para elas como elas te acham na rede social, apesar que eu vou deixar aqui o seu arroba, vou deixar o seu contato para mentoria, tudo, mas como elas te encontram? Principalmente no Instagram, @MariaRosaMKT. Mas já que estamos no YouTube, também gostaria de contar que tem um canal aqui que sai vídeo novo toda quarta-feira e tem muita coisa nesse nível
lá e bem nichado daí, né? Tipo, vai ter um vídeo só sobre hashtag, vai ter um vídeo só sobre tal coisa, vai ter vlog também, tem vlog lá também. Então, o canal aqui super indico para quem está querendo profissionalizar o seu perfil e se aprofundar um pouco mais, né, nos temas. E tem o meu site, que daí dá para encontrar o método lá, que é mariarosa.com.br. E para a mentoria, eu tenho um destaque, para quem quiser saber como funciona e tal, eu tenho um destaque chamado mentoria. Lá tem todos os pilares, tem todos os valores, tem como funciona, e no final tem o link de aplicação, que cada mês eu abro 5 vagas, então eu faço uma análise, porque eu não consigo atender todo mundo, Uhum. infelizmente. Então, eu faço uma análise e seleciono 5 alunas. Para o mês, para o ano de 2023, está fechado, mas Uhum. já está aberta as aplicações para 2024. Então, quem quiser começar o ano agindo, está Sim. lá disponível já para começar com tudo 2024, para ter um Instagram de sucesso. E é isso, Bê. Eu queria te agradecer também pela oportunidade, pelo espaço, dizer que você é uma pessoa de luz. Gostaria que você tivesse 1% da noção do quanto você é especial na vida das pessoas, de verdade. Não, não Fofinha. tô falando isso porque você foi minha aluna, mas porque é real, assim, eu já senti essa conexão contigo antes mesmo, e Uhum. eu te dizia isso em mentoria. Betina, tenha noção do quanto você é Sim. especial, porque quem te acompanha aqui, quem te acompanha no Instagram, quem te conhece, sabe o quanto de fato, de coração que você faz tudo que você faz. E é 100% você, não é nada de alguém, não é. E por isso também que você é tão emotiva, porque e que você fica chateada com hates, mas que você fica Sim. muito feliz com quando as pessoas te mandam mensagens positivas, porque você é uma pessoa muito do bem, assim, muito Uhum. humana, de fato. E é por Sim. isso que você tem tanto sucesso no Instagram também, porque você é humana e é o que mais falta por aí, né? Sim. Essa humanização, pensar no outro com empatia, com carinho. Então, saiba que você é muito especial para todas que te acompanham. Eu tô aqui falando por todo mundo e para mim também, que você tem espacinho no meu coração para o resto da vida. Nunca mais na vida você vai se ver livre de mim. Nem você de mim, porque o Bora Gil, Bora Vencer vão estar sempre juntos, viu, Mar? Juntos. Ó, Tem que bora agir para bora vencer, né? Tipo, tem que agir para lógico. vencer. Aham. Mas eu amei, assim, foi muito engrandecedor. Nossa, acho que ela tem que assistir aqui de papel e caneta para anotarem tudo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Para você que ficou aqui até o final do vídeo, um super beijo. Espero que você tenha gostado. Segue a Mala nas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais com ela. E até o próximo vídeo. E não Beijo! esqueçam de se inscrever e deixar o like. Beijo! Tchau!